Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio, o 8º episódio de It, Bem-vindos a Derry. Vamos comentar sobre esse último episódio, teve muitos detalhes, fechou a série com chave de ouro. Vou falar da minha nota pra série, minha nota crítica, vou falar da nota do público, também a nota da crítica, e vou começar com essa questão de nota. A minha nota final pra série foi 9.5 de 10, enquanto a crítica deu uma nota de 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto o público deu uma nota também de 80% de aprovação. Se você quiser saber mais da minha análise crítica da série de It, vai no Instagram do canal que sempre fica na descrição do vídeo para você ver a crítica mais detalhada, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes desse último episódio, como esse episódio fechou com uma chave de diamante essa série incrível dirigida pelo Andy Muschietti. Galera, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar pelo grande começo. O episódio começa nos mostrando um tipo de fumaça ali em Derry. Aquela fumaça é justamente um tipo de sonífero mesmo, uma neva mesmo, uma nevasca. Aquela nevasca que ocorreu pelo episódio inteiro e que foi muito boa, né, galera? Aquela nevasca, então, faz com que as aulas sejam desmarcadas pelo grande diretor Pennywise. Ele, então, convoca a reunião apenas para crianças naquele auditório da escola. Obviamente, a gente sabe que ele liberou todas as pessoas, né, do colegial acima, porque o Pennywise tem esse hiperfoco em crianças. E é por isso que ele faz aquela reunião naquele auditório apenas com crianças. Vemos então ali o palhaço dançarino entrando em ação. A brutalidade daquela cena dele matando o diretor da escola. E logo após isso ele hipnotiza todas aquelas crianças. Por que ele não matou todas elas direto? Já expliquei isso na análise do último episódio, mas eu explico pra vocês de novo. Pennywise não pode matar ninguém, pelo menos nenhuma criança ainda. Isso porque o Pennywise, ele tá ainda no seu ciclo de 27 anos. Ele quebraria esse ciclo caso ele conseguisse chegar naquela palmeira, naquela ilhazinha que a gente viu nesse episódio. Se ele chegasse lá antes do pilar, aí sim o seu ciclo seria quebrado e ele poderia fazer o que ele quisesse com aquelas crianças. Ué, mas por que ele hipnotizou elas então? Obviamente foi pra deixar meio que reservado aquelas crianças ali, já que tinha muita criança. Possivelmente já era o número exato daqueles 27 em 27 anos. Então ele deixaria todas aquelas crianças já hipnotizadas, né, naquele negócio ali dele, pra depois de 27 anos ele pudesse voltar, né, e já matar todas aquelas crianças de vez. Esse talvez seria o plano dele, hipnotizando todas aquelas crianças ali, né. A gente então vê ele levando as crianças no trenzinho da alegria. Vai levando todo mundo num tipo de trem ali, hipnótico, todo mundo flutuando, uma coisa muito esquisita, mas muito macabra. E não só essa cena, mas a cena do diretor. Esse episódio em si teve muita cena macabra, muita cena brutal, diferente de muitos episódios que a gente viu por enquanto da série, e isso foi um ponto muito positivo. Positivaço, galera. Vemos também que o Halloran tá cansado e tá muito quebrado ali dentro da sua mente, tanto que ele já não tá aguentando mais ver aqueles mortos. Por isso, inclusive, que ele bota aquela arma na sua cabeça, porque ele estava prestes a se matar de fato. Até que o Halloran, né, o Leroy Halloran, ele chega e salva de fato Dick Halloran, tirando aquela arma dali, falando que o Will desapareceu após ele ter aquela conversa no telefone com o Pennywise, né? A gente descobre então ali que o Will a gente viu no último episódio que o Will tinha desaparecido, também estava flutuando, e ele vai até o Halloran para pedir essa ajuda. Vemos então ele chegando com o Halloran lá na casa da Rose, que é onde está a Charlotte. Ele fala ali pra Charlotte que cena impactante. Ela completamente triste, acabada, pô, sem saber onde seu filho tá. Foi sequestrado pelaquela coisa, por aquele palhaço. Que cena incrível. Até que a Rose fala que eles não teriam chances contra o Pennywise. Não teria chance nenhuma, a não ser que o Halloran fizesse o que ele fez no exército do lado deles. Eles se unem então para o Halloran tentar fazer alguma coisa. Até porque a sua mente tá quebrada. Ele tá muito cansado. Pra ele fazer alguma coisa ali seria muito difícil, mas ela consegue. Usando ali todos os seus dotes nativos, ela dá um tipo de chá ali pro Halloran, fazendo ele esquecer um pouco aqueles mortos e parar de ouvir aquelas vozes que ele tá ouvindo ao seu redor. E isso seria importante porque é o lance da adaga.
ela explica novamente aquela questão da adaga e dos 13 pilares, aonde o único ponto distante dos 13 pilares que o Pennywise conseguiria quebrar o seu ciclo seria de fato naquela ilha, naquela palmeira que a gente viu, aquele pinheiro, se eu não me engano, não sei que árvore que é aquela árvore naquela ilhazinha. Caso o Pennywise chegasse lá, ele quebraria o seu ciclo, mas para isso teria que fincar, né, para quebrar de fato com o plano do Pennywise, teria que fincar um dos pilares naquela árvore. E esse é o grande plano, fincar uma das adagas, mas a adaga do Daniel tá com a Lily, a gente sabe disso. E o plano do Halloran é justamente isso: tomar o chá para ele deixar aqueles mortos em volta dele de lado, para ele conseguir com seus poderes ali psíquicos localizar a adaga, aonde tá a adaga do Daniel, para eles conseguirem ir até lá, pegar a adaga e colocar dentro da árvore e acabar com o plano do Pennywise. Obviamente, o ciclo de 27 anos continua, mesmo eles colocando ali aquela adaga no pinheiro. Esse ciclo sempre vai continuar, mas eles colocariam aquela adaga e conseguiriam ganhar 27 anos a mais para conseguir tentar até pensar em como vencer o Pennywise, que é o que a Rose propõe inclusive no final do episódio. Então vemos ali a Lily ficando maluca por causa da própria adaga. A Rose também explica essa questão de que quem fica muito tempo com a adaga e quem se protege da adaga muito, né, quem se protege do Pennywise muito com aquela adaga, também não fica muito bem de cabeça, porque a adaga acaba mexendo com a cabeça da pessoa. E isso pode explicar inclusive o porquê que a Lily no final do episódio fez aquilo que a gente vai chegar, né? Porém a adaga mexe de fato com a mente de quem usa ela. E a gente viu que a Lily tava descontrolada, não tava nem falando muito bem ali com as suas amigas. Isso justamente porque ela não estava bem. A adaga não tava deixando ela muito bem. Então vemos eles indo até ali o Will e conseguindo chegar até lá. Eles veem o Will e vão tentar pegar ele, até que o Pennywise para o seu trenzinho da alegria e vai tentar atacar as meninas. Elas se protegem ali com a adaga, né, da forma que elas imaginariam, porém a Marge é pega. E que cena gigantesca, que cena incrível. Marge é pega pelo Pennywise e o Pennywise explica tudo pra ela. Uma explicação, cara, ó, de letra. Que explicação incrível. A Marge então ali é pega pelo Pennywise e ele fala sobre o seu futuro. Conta pra ela que ela vai ter um filho chamado Rich Tozier, né? Rich Tozier. E quem é Rich Tozier? É exatamente aquele garoto do primeiro filme de It. Ele é filho da Marge, galera. Que doideira é essa? Isso aqui já era teoria há muito e muito tempo. Desde que a série começou, muita gente começou a teorizar isso aqui. E isso agora se confirmou. Pennywise fala com a Marge sobre o seu futuro e sobre o filho, que ela vai inclusive colocar o nome do próprio Rich. Isso aqui pra mim é genial também da parte da Marge, né? E aquela explicação dele é muito boa, porque ele explica pra gente, o Pennywise, sobre futuro, passado e presente. O tempo pra ele não existe. E é por isso que a Marge explica isso pra gente também no final do episódio, quando ela conta pra Lily. Ele mostrou ali pra ela o seu futuro porque ele consegue ver o futuro, assim como ele consegue ver o passado. Ela fala então pra gente, o Pennywise também deixa isso explícito, de que quando os filhos deles ali, né, quando, por exemplo, o filho da Marge, a filha da Lily, o filho do Will com a Ronnie, quando os filhos dele matam ele lá no segundo filme, que foi lançado em 2019, quando a gente vê eles matando o Pennywise, aquele não é sua morte, e sim o seu nascimento. Isso aqui é genial. Por quê? Faz total sentido. No segundo filme, quando eles estão matando o Pennywise, a cena final do Pennywise se encolhendo e morrendo já é um indício de que ele tá se encolhendo, ou seja, virando um bebê. E ele começa a gemer de um tipo de recém-nascido mesmo, quando ele tá morrendo no segundo filme, mostrando que tudo tá ligado de fato. O tempo pro Pennywise não existe. No segundo filme, quando ele é morto pelos filhos aqui de todo mundo, ele não foi morto e ele nasceu naquele exato momento. É interessante também a gente pensar que aonde ele morreu forma exatamente a cadeia do Pennywise. Forma exatamente o mesmo formato da cela onde ele caiu em Derry. Isso faz muito sentido e é de fato o nascimento do Pennywise. Galera, agora a cabeça explode totalmente, porque tudo faz sentido. E isso, inclusive, faz sentido da questão do passado. Até porque a própria Marge, no final do episódio, fica preocupada com isso, com ele conseguir voltar no passado. E o que seria voltar no passado? O Pennywise tem poder pra isso? Tem, porque o tempo pra ele não funciona. O seu nascimento foi durante a sua morte no segundo filme. Isso agora fica explícito pra caramba. E é o que ele fala.
ele vai voltando a cada década pra tentar matar os pais dos filhos que mataram ele. Porque ele é morto por aquelas crianças que no caso já são adultos no segundo filme. E ele nasce de novo ali durante o segundo filme, quando ele morre. E ele volta no passado pra tentar matar os pais das crianças, que são as crianças que a gente tá vendo na série agora. A Marge, o Will, a Ron, a Lily, o Rich. Ele tenta matar essas crianças e ele mata inclusive o Rich, porque ele talvez imaginava que o pai do Rich Tozer era o Rich, só que não era, entendeu? A Marge foi mãe com outro cara ali e botou só o nome do Rich, entende? Então ele volta nessa série aqui sabendo tudo que já aconteceu com ele no futuro. Isso é genial, galera. Genial. Andy Muschietti brilhou aqui. Ele volta nessa série já sabendo do seu futuro pra tentar matar os pais das crianças, que no caso são as crianças dessa série. E a Marge faz um questionamento interessante. Será que ele consegue voltar no passado pra tentar matar os pais deles, das crianças da série? E isso pode acontecer. E isso confirma as próximas temporadas. Andy Muschietti já confirmou que as próximas temporadas de Bem-vindo a Derry vão ser mais prequels. Se eu não me engano, a próxima temporada, a segunda, vai ser em 1935, né? Se eu não me engano, vai ser em 1935. Ou seja, com os pais da Marge, com os pais da Lily, com os pais do próprio Will, né? A gente não sabe, a gente viu já os pais do Will aqui, mas isso pode acontecer também de novo. E inclusive pode ter ligação com a própria morte do pai da Lily. E aí a terceira temporada vai ser antes de 1935, com os avós, por exemplo, da Lily, entendeu? É isso que a gente deve ter. E isso agora tá muito mais claro. Pennywise vai voltando no passado até tentar matar os bisavós, os avós, para que as crianças que mataram ele no segundo filme nunca tenham nascido. Galera, isso pra mim foi a melhor coisa da série. Genialidade pura e que conversa incrível entre o Marge e o Pennywise, ele de fato, que deu pra gente entender tudo sobre esse mundo de It. Vemos então que o Pennywise do nada paralisa e toda aquela hipnose acaba. As crianças caem ao fim da hipnose. Ele foi paralisado pelo próprio Hallorann, que entra na sua mente. E que cena maneira também, o Hallorann entrando ali na mente do próprio Pennywise, né, cara? Ele falando ali que ele é um devorador de mundos, que não sei o que. E é o próprio Dick Harry mexendo com a mente dele, como se ele fosse o Bob. No caso ali, o Pennywise verdadeiro, dentro daquele circo e tal. E ele não tá entendendo nada. Ele tá ali ofendido com toda aquela situação. Ele fala que ele é um deus, um devorador de mundos, até que ele percebe que é o Dick Hallorann, né? Mas que cena braba, né, cara? O Dick mostrando todo o seu poder em jogo, conseguindo entrar na mente do Pennywise e bagunçando a mente de um deus mesmo, de um devorador de mundos. Que cena incrível aquela ali. E obviamente, as crianças saíram da hipnose, deu pra ter consertar algumas coisas ali. Até que o exército chega e não deixa eles irem até aquela árvore e colocar o pilar da Lily, né? Aí eles conseguem até dar um tiro ali e acabam matando o Daniel. Uma cena muito triste também. E dão um tiro na perna do Leroy, que deixa ele manco. E eu vou chegar nessa manqueta do Leroy daqui a pouco, que tem todo sentido também. Vemos então ali o general ali indo até o próprio Pennywise, até porque ele já se encontrou com o Pennywise. A gente viu inclusive isso na série, né? Ele criança junto com a Rose se encontrando com o Pennywise na floresta. E o Pennywise tá ali paralisado e tal. Ele vai conversando, falando, até que o Pennywise volta. Depois, né, de quebrar ali com os poderes do Dick Hallorann dentro da sua mente. Até porque o Pennywise é muito mais poderoso do que o Dick Hallorann. Pelo menos, né, por enquanto. A gente sabe muito bem que o Dick vai também ficar mais forte. O general, então, ó, se fufu, e mereceu pra caramba. Tava querendo fazer amizade e libertar o Pennywise, ó. Pennywise come a cabeça dele inteira, bota medo nele, se transformando no idoso do circo, que era o maior medo do general quando ele era criança. Que cena, ó, satisfatória pra gente, né? Então Pennywise consegue botar o seu plano em prática. Vai ali deslizando pelo gelo até a ilha, até aquele pinheiro, aquela árvore, pra ele conseguir encerrar o seu ciclo dos 27 anos. Ele passa então pelas crianças e fala, adeus perdedores. Isso também é interessante porque o grupo das
das crianças, né, filho de todas essas crianças da série que matam o Pennywise no segundo filme, eles se intitulavam como a turma, né, o time dos perdedores, e ele chama as crianças daqui de perdedores. Interessante essa referência, até porque o Pennywise já sabe do seu futuro e sabe que aquelas crianças que mataram ele se chamavam de perdedores. Então, interessante o Pennywise brincar com essa questão de futuro, presente, é legal. O Leroy, então, ele tenta, né, atirar ali, tenta até matar o Pennywise. Ele não consegue, o Pennywise brinca com a mente dele, né, e deixa ele até hipnotizado ali também, o que vai voltar ao normal depois, né. Porém, a gente sabe de toda essa ligação do Leroy com o Pennywise. Por quê? O Leroy agora tá manqueta, como eu falei com vocês, e ele vai ficar em Derry, até porque ele foi dispensado do exército, igual a gente viu no final ali do episódio. E o interessante é porque a gente sabe que o Leroy tem ligações com o próprio Mike do filme de It, até porque o Leroy aparece em It no primeiro filme. Eu já falei disso aqui no canal e eu vou falar novamente. O Leroy é vô do Mike. A gente vê inclusive ele aparecendo no primeiro filme de It, ele completamente bravo ali, né, com o Mike, falando pro Mike não se meter com aquelas coisas ali, até porque ele já presenciou tudo isso nessa série aqui, né, e ele cuidando da fazenda, igual termina a série. Então tá tudo se ligando também. No primeiro filme de It, o Leroy também ainda continua manqueta, então tudo se liga muito bem aqui. E é falado, inclusive, no primeiro filme de It, que o pai do Mike, que no caso é o Will da série aqui, ele e a sua mãe morreram em um incêndio. E isso prova, inclusive, que a Ronnie é a mãe do próprio Mike no filme de It, até porque termina a série com o Will e a Ronnie, né, se dando aquele beijo super bonitinho e tal, né, e eles provavelmente vão namorar, vão ficar juntos, vão ter o Mike, que é o filho deles, e vão morrer em algum incêndio, já que é falado sobre isso no filme de It, e é por isso que o Mike é criado pelo seu avô, que é o Leroy, na fazenda que a gente viu, né, a fazenda da Rose, que a gente viu no final do episódio. Então tudo se liga muito bem, agora tá tudo se encaixando muito, muito bem, faz total sentido. Vemos então ali o fim de tudo aquilo ali. O Halloran e a Rose veem aquela nativa, a guerreira dos nativos, mas ela não tá sozinha, ela tá com o Rich, e que cena absurda, galera, que cena absurda. O Rich correndo até as crianças pra ajudar a empurrar o pilar. É interessante porque o Halloran não tá vendo só a nativa, mas tá vendo também o Rich, enquanto a Rose tá vendo só a guerreira nativa, por ela ser uma das nativas também. Então o Halloran fala, eu tô vendo um milagre. O Rich sai correndo, a alma do Rich sai correndo, mostra o dedo pro Pennywise e ajuda as crianças a empurrar um dos pilares, empurrar a adaga dentro da árvore. E que cena magnífica, que cena incrível, galera. Muito, muito perfeita essa cena. Cara, muito impactante, assim como o próprio funeral do Rich, que eu vou falar disso também. Porém, eles conseguem enfiar a adaga dentro do pinheiro e eles conseguem botar o poder em prática. Os 13 pilares então pulsam e conseguem derrotar o Pennywise. Até que o Pennywise é de fato derrotado. Ele dá um sorriso e morre ali de fato, vai voltar pro seu ciclo de 27 anos e o Pennywise viu que não deu certo tentar matar os pais das crianças que mataram ele. Agora é tentar matar os avós, que a gente vai ver na segunda temporada. Muito foda, cara, esse jogo de temporalidade, esse jogo, cara, cronológico, foi muito bem feito pelo Andy Muschietti, muito bem explicado e faz, porra, total sentido, sabe? Eu tô até agora impactado com isso, sabe? E bom, volta tudo ao normal, entre aspas. A gente vê então o funeral ali do Rich, a Marge dando aquele discurso lindo no funeral. Vemos toda aquela cena do funeral ali. A Marge também falando ali sobre tudo a aventura, tudo que impacta a amizade deles ali, o que o Rich foi pra cada um. E vemos o Halloran enxergando o Rich dentro daquele funeral. E o interessante é que o Halloran não tá vendo mais nenhum morto dentro do cemitério, só o Rich. Isso por conta daquele chá que ele tomou da nativa, que deu pra ele ficar um pouco melhor. Agora, o Halloran só está vendo mortos do bem, mortos que não vão atrapalhar ele, como é o caso do próprio Rich. Vemos ele conversando inclusive com os pais do Rich, que cena maneira, os pais dele sentindo um negócio no ombro deles, e era o próprio Rich durante o funeral. Que cena incrível, cara, que cena impactante, emocionante. Eles conseguiram trazer o Rich de volta pra série sem ser um negócio horrível só por fanservice, nostalgia, não. Fizeram um sentido muito e muito bom, cara, muito interessante. E é legal também a gente ver
vê que o Harry agora tá bem. Harry tá tratado das suas questões. Isso é legal também porque agora o Harry tá conseguindo entender as coisas. Ele então vai se despedir do seu amigo Leroy, fala que tá indo pra Boston, já tem até um avião também pra Flórida, e que ele conseguiu conversar com um amigo pra trabalhar no restaurante de um hotel. Galera, pra quem assistiu Iluminado, sabe do que ele tá falando. Conexão incrível com o filme de Iluminado, cara, muito bom. A gente sabe que o Dick Hallorann, ele aparece no filme de Iluminado. Ele é aquele personagem, até porque é no mesmo universo de It, é no mesmo universo de Stephen King. E ele mesmo fala com o Leroy, o que pode acontecer num restaurante de um hotel? A gente sabe muito bem tudo que aconteceu no filme de Iluminado, né? Muito legal a gente ver essa conexão com o filme de Iluminado. Dick Hallorann de fato vai trabalhar no restaurante do hotel, lá na Flórida, se eu não me engano. Muito boa essa ligação, galera. E a gente vê ali também o fim ali de tudo mesmo. Leroy é com a Charlotte agora morando junto com o Will naquela fazenda que era da Rose. Como eu falei, Leroy se conectando inclusive com a mesma fazenda que a gente viu no filme de It, até porque ele agora vai, né, cuidar lá no filme de It do seu neto Mike, que é filho do Will. O Will se despede da Ronnie, mas a gente sabe que não é uma despedida total, até porque os dois provavelmente vão conseguir se relacionar, vão ter um namoro, vão se casar, vão ter o Mike, que é o garoto do filme de It, e vão morrer em um incêndio. Não sei se a gente deve ver isso no futuro, até porque a segunda temporada vai ser com os pais ali, né, com, por exemplo, o Leroy jovem, com os pais da rapaziada. A gente deve ter isso sendo trazido na segunda temporada. E a gente também vê a Ingrid no asilo, a Ingrid naquele hospício. A gente sabia que ela também não iria morrer, até porque ela também tava levitando e tava naquele coma do Pennywise, e ela continua ali no asilo, no hospício, até porque ela realmente ficou maluca com tudo aquilo ali. Ela acha ainda que o seu pai tá vivo, quer ver o seu pai, mesmo depois de tudo que a gente viu no último episódio, e ela tá aqui de fato. E vemos ela também velhinha, lá naquele hospício ainda em 88. É interessante a gente ver que é a mesma atriz do filme de It, e que a Ingrid apareceu também no filme de It, cara, também no hospício, sendo aquela velhinha meio maluca. Agora tudo se conecta muito bem, né, cara? Eles conseguiram conectar muito bem tudo. E a última cena da série é aquela cena incrível, aonde a Ingrid velhinha, em 88, que é quando acontece o filme de It, ela vai até aquela sala onde ela tá vendo alguém chorando, umas pessoas chorando, e ela vê uma mulher que suicidou dentro do hospício. Quem é aquela mulher? Exatamente, é a Lily. A Lily se suicida, galera. Será que ela realmente se suicidou? Eu acho que não. Aí começam as teorias. Por quê? Possivelmente a Lily foi mandada de volta pro hospício pelo seu marido. A gente sabe que o seu marido não é uma pessoa boa. A gente viu, a gente conheceu ele no filme de It. Não é uma pessoa boa, não é flor que se cheire. Então possivelmente a Lily, com essas noias, ela ainda devia ter muito medo do Pennywise, medo dos 27 anos retornarem, e ela ter medo, por exemplo, dele ir atrás da sua filha, e ela acaba sendo mandada de volta pro hospício pelo seu próprio marido. Eu não duvido disso, e eu acho que ela realmente não se suicidou. Possivelmente foi o próprio Pennywise que matou a Lily. A gente sabe que ele tem esse rancor pela Lily, até porque ela foi a única que bateu de frente com ele nessa série. Então, de fato, eu acredito que a morte da Lily não foi alguma coisa feita por ela, e talvez seja do próprio Pennywise. Até porque em 88 se encerra os 27 anos, e é onde começa o filme de It. E é revelado que a Beverly é filha da Lily. Galera, que é isso? Agora tudo faz sentido. Todo mundo aqui do grupo tem alguém da rapaziada do filme de It que mata o Pennywise no segundo filme. O Mike é filho da Ronnie com o Will, a Beverly é filha da Lily, e isso explica tudo, né? Até porque o pai dela ali empurra a Beverly, até porque é uma continuação, uma conexão direta com o filme de It, né? A gente também tem o próprio Rich Tozier, que é filho da Marge. Todo mundo dentro do grupo dos perdedores que a gente viu no filme de It é filho de alguém dessa série. Genial terminarem dessa forma. A gente fica triste vendo a Lily morta no final da série, porém, ver esse impacto de que a Beverly é filha da Lily foi genial, galera. Bom,
Que episódio incrível, que conectou tudo com tudo. Eu ainda tô impactado com essa questão cronológica do Pennywise, sabe? Dele já saber do seu futuro e voltando no passado a cada década pra tentar matar os pais dos pais dos pais. Eu ainda tô impactado com isso, porque pra mim isso foi genialidade pura. Tô muito, muito feliz com esse final da série, que foi muito bem feito. Cara, gostei pra caramba. Comenta o que vocês acharam desse episódio 8, desse final de série. Qual a sua nota pra série? Comenta aí, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.